O anticristo já está no mundo. Essa liberdade que você tem de andar com a sua Bíblia, de falar da palavra do Senhor, está acabando, você sabia disso? O Senhor me mostrou isso no sonho, irmão. O anticristo já está no mundo. E daqui uns dias, nós não poderemos mais andar com as nossas Bíblias. Acredite nisso. Acredite nisso. Isso é verdade, irmão. Isso não é profecia, não. Como é que eu vou profetizar algo que está iminente? Algo que está para acontecer? Que o Senhor Jesus diz que nós não devemos temer um homem que só mata o corpo, mas devemos temer a Deus, que mata o corpo e pode lançar o espírito, a alma no inferno. Ei, irmão, o inferno existe, é real. Nós precisamos lutar para salvar o maior número de pessoas possível. Amém. Amém. Meu Deus. Queridos, nós sabemos que Jesus vai voltar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 12. Mateus 24, 12. E depois nós vamos examinar outros textos. Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele estava falando sobre os sinais da sua volta. E no versículo 12 ele diz exatamente o que nós já estamos vivendo. Ele disse: nos últimos dias a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. E o versículo 13 ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Queridos, nós já estamos vivendo esses dias. Já estamos vivendo um tempo de maldade. Já estamos vivendo um tempo da apostasia. Se você olhar o capítulo 24, o versículo de número 24... Jesus vai falar para nós sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Nós já estamos vivendo tudo isso. Se você olhar os capítulos, interessante, irmão, eu estava meditando hoje de manhã, e eu meditei no livro de 2 Pedro, capítulo 2, e meditei também no livro de Judas. E se você olhar 2 Pedro 2 e Judas, você vai ver que eles falam exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, é incrível. Queridos, e o que nós precisamos fazer para aguardar a volta de Jesus? Primeiro, conhecer a palavra de Deus. Porque se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos conseguir perseverar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. No livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo de número 29, quando os fariseus estavam ali, os saduceus, melhor dizendo, estavam tentando encontrar algo para incriminar Jesus, algo para acusar Jesus, eles usaram um exemplo. Mas o que me chama a atenção, eu não vou explorar o tema, o texto todo, mas o que me chama a atenção é o versículo 29 do capítulo 22. Jesus disse: vós errais, porque por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Glória a Deus! Então nós só erramos se nós não conhecermos a palavra. Nós só erramos se nós não conhecermos, não examinarmos a fundo as Escrituras, porque elas, as Escrituras, representam o próprio Cristo. Ela é o próprio Cristo. No livro de João, no capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 8, diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta palavra de fé que nós anunciamos. Então a palavra é Jesus, a palavra é o próprio Cristo, e Ele está aqui nesta noite para dizer: prepara-te, igreja, para encontrares com o teu Deus. Glória a Deus, Senhor. E esse mesmo Jesus nos alertou, pastor Nilson, acerca dos sinais. E os sinais são muitos, e o pastor não falou dos sinais físicos. Eu gostaria de falar de alguns sinais. Para eu começar a pregar, eu quero falar de alguns sinais. Esses sinais são espirituais, esses sinais são religiosos. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias apareceriam falsos mestres. Irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar alertas para nós não sermos enganados.
Para nós não sermos enganados, queridos. Como o pastor nos disse aqui, não é o fato de alguém fazer milagres, não é o fato de alguém ter uma grande multidão que o segue, que significa que ele é homem de Deus ou que ele está pregando a verdadeira palavra. Está escrito, irmão, em 2 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro disse que nos últimos dias apareceriam falsos mestres que iam escorar o povo de Deus, e que por causa de dinheiro, irmão, o dinheiro ainda já mandou e ainda vai mandar muita gente para o inferno. E você está ouvindo, irmão, da boca de alguém que vive na dependência exclusiva de Deus. Eu não tenho salário, não cobro oferta, não existe cachê para pregar a palavra de Deus, mas eu quero dizer para você que eu nunca passei fome, eu nunca dormi na rua, eu não sei, irmão, o que é passar necessidade, sabe por quê? Porque o Senhor é justo. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz que nenhum trabalho para Deus é em vão. Um dia desse eu estava no ônibus em Brasília, eu vi um homem entrar no ônibus e dizer que ele era missionário, ele só tinha uma roupa, ele estava passando fome, mas ele fazia a obra de Deus. Eu falei que tem alguma coisa errada, porque o salmista disse: eu fui moço, eu fui velho, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Quando você faz a obra de Deus por amor, quando você se entrega ao Senhor, quando você se determina a ganhar obras, Ele cuida de você. Ele te sustenta, eu sou prova viva disso. Eu não tenho tempo aqui de contar o meu testemunho, mas você pode entrar no canal da igreja, da nossa igreja, irmãos. Igreja Bíblica Cristã, a igreja da qual eu sou membro hoje. Lá tem o meu testemunho completo, irmão. Eu tinha tudo para ser um mendigo, eu tinha tudo para estar na sarjeta. Quem conhece a minha vida, quem conhece a minha história sabe disso. Eu passei 16 anos na política sem ganhar almas, perdendo tempo, sem ganhar uma única alma para o reino de Deus. Mas em 2013, pastor Nilson, o Espírito Santo fala comigo dentro de um quarto, e ele diz para mim: eu não quero você mais em política, eu quero você como embaixador do meu reino, eu quero você ganhando almas, eu quero você anunciando a minha palavra e alertando a minha igreja que o Filho do Homem está voltando. Quando eu estava na política, irmãos, em 2009, eu tive um sonho. Nesse sonho eu vi um arrebatamento. Um homem chegava comigo e dizia: você está vendo esta notícia? Porque a notícia era que no Brasil haviam sumido milhares de pessoas, no mundo inteiro haviam sumido 1 milhão de pessoas. E ele disse: você está vendo esta notícia? Eu falei: estou. Ele disse: você tem uma grande responsabilidade com ela, porque há uma grande igreja na terra para surgir, porém você precisa se levantar. Eu não entendi nada, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que você é essa igreja. Eu entendo que você é esse povo. Porque você precisa, irmão, fazer o que Noé fazia, o que Noé fez: proclamar a verdade do Senhor, proclamar que Jesus Cristo está voltando. Naquele mesmo ano, eu estava dentro de um avião. Quando o pastor Nilson falou de avião, lembrei desse testemunho. Eu estava dentro de um avião. Esse avião apresenta problemas mecânicos. Ele roda durante 50 minutos na cidade onde eu ia ficar. Eu e os meus filhos estávamos nesse avião. O Espírito Santo disse: este avião não vai cair, porque você tem muito a fazer na minha obra. E de fato o avião passou de uma cidade para outra. E quando ele pousa naquela cidade, eu percebo, eu nunca tinha percebido um avião pousar de uma forma tão estranha, tão esquisita, irmãos. Hoje eu entendo que o Senhor não queria que eu abrisse ministério como de fato eu não abri. O Senhor não queria que eu fizesse uma divisão na igreja que eu congregava, não. O Senhor queria que eu fizesse o que eu estou fazendo hoje aqui, alertando a igreja, dizendo: prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Quando eu conheci o pastor Alan, de fato o Senhor havia me dito que sopraria o meu vento na nação brasileira. E para aumentar a fé do pastor Alan, e para realmente confirmar aquilo que o Senhor falou, e o pastor Alan disse que talvez em breve eu estaria andando em todo mundo. Hoje aqui eu recebi, irmãos,
eu recebi uma palavra de uma pessoa que disse: irmão, se você quiser ir para a Espanha, é só me avisar, porque a passagem eu já consigo para você. Irmão, sabe o que é isso? É confirmação daquilo que Deus tem falado ao meu coração, irmão. Graças a Deus. Queridos, eu tive um sonho alguns dias atrás. Eu sonhei com o arrebatamento da igreja. Escute isso aqui. Eu sonhei que a igreja tinha subido. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei angustiado. Eu fiquei triste. Um homem me abraça e diz: calma, meu filho. Ainda não é o arrebatamento. Foi só uma visão. Filho, a tristeza que você sentiu nem se compara à grande tristeza que esta terra vai ficar quando o Espírito Santo foi embora desse mundo. E ele disse: eu te levantei para alertar a minha igreja, porque o Filho do Homem está voltando. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão, esquece esse mundo. Esquece, irmão, o projeto do mundo. Pelo amor de Deus, esquece esse negócio de juntar tesouros aqui na terra, porque juntar tesouro na terra é tolice, irmãos. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Não junte tesouro na terra, irmão. Vamos juntar tesouro no céu. Vamos ganhar almas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora eu começo a pregar, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, por favor. Atos, capítulo de número 16. Versículo de número 25. Atos 16, 25. Atos 16, 25. Aleluia. Atos 16, 25 diz assim: Aleluia. mais ou menos à meia-noite. Olha aí a meia-noite, pastor. Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus. Aleluia. E os outros presos estavam escutando. Amém? E o que precisamos fazer para guardar a voz de Jesus? Além de conhecermos a palavra, precisamos ter uma vida de oração e adoração ao Senhor. Porque quando nós oramos, o Senhor, irmão, salva a alma. Quando nós oramos, o Senhor move, irmãos. Quando a igreja ora, o Senhor estende a sua mão para abençoar a sua igreja. Glória a Deus. Quando a oração existe salvação, quando a adoração existe transformação de vidas, e o Senhor te chamou para adorar, o Senhor te chamou para orar, o Senhor te chamou para fazer diferença na terra. Mas a diferença não é ser rico, a diferença não é ser empresário, a diferença não é, irmão, ter bens materiais. A diferença é ter uma vida de oração e adoração ao Senhor. Aleluia. Um dia de madrugada, pastor Nilson, eu estava orando no estado do Pará. E o Senhor disse para mim: arrume as suas malas e você vai viajar para o estado do Amazonas. Eu falei: Senhor, mas eu não tenho dinheiro para ir. O Senhor falou: filho, eu te sustento, eu te envio, eu cuido de ti. Glória a Deus. No outro dia, nós íamos orar na casa no escritório de uma empresária amiga minha. E eu falei para o irmão Jorge, que eu estava hospedado na casa dele, eu falei: irmão, coloca minhas malas no carro, porque hoje eu não volto para cá. Ele falou: você vai para onde? Eu falei: eu vou viajar. Ele: como que você não tem dinheiro? Eu falei: eu não tenho, mas o meu Deus tem. Ele é fiel, ele disse que eu vou, então eu vou. Fomos, oramos lá no escritório. Aí ele falou assim: eu já sei, eu acho que aquela empresária vai te abençoar. Eu falei: Deus não me disse nada sobre isso, mas Deus me disse que eu vou viajar. E quando eu termino a oração, uma irmã com o nome de Rosa levanta, olha o mistério, irmã Rosa, e diz assim: irmão, eu quero levar você na casa de um irmão que quer te conhecer. Eu falei: vamos lá. Quando chegamos lá, oramos na casa do irmão. Quando nós estávamos saindo, eu já estava dentro do carro. O irmão disse: espera um pouco. E daqui a pouco o irmão volta e diz assim: irmão, Deus mandou eu te dar R$200. Eu falei: irmão Jorge, vai lá para a beira do rio, porque agora eu vou para o Amazonas. E quando eu chego lá na beira do rio, irmãos, ao ver
Alguém liga para o irmão Jorge, o patrão dele, e diz assim: irmão Jorge, você está onde? Ele disse: eu estou na beira do rio, me esperem, eu estou chegando aí. Quando ele chegou lá, ele falou: eu vim deixar o missionário que vai para o Amazonas. Não é mesmo? Vai para o Amazonas? Vai. Ele falou assim: então deixa que a passagem dele eu vou comprar. Aí ele pegou minha identidade, irmão, para comprar a passagem. Sabe o que o vendedor disse? Uai, eu não sei o que está acontecendo. A passagem desse homem já está comprada. Sai Santo é teu nome, Jesus. Aí ele fala assim para mim: toma aqui 100 reais para te ajudar na viagem. Eu não pedi nada. Eu não pedi nada porque eu não preciso pedir, irmão. Eu não preciso pregar sobre dinheiro. Eu não preciso pregar sobre dar tanto que você vai ganhar tanto. Eu não preciso pregar e ensinar você a barganhar com Deus. Porque com Deus ninguém barganha. Com Deus ninguém faz negócio. Com Deus a gente só obedece o que Ele manda. Glória a Deus. Quando eu entro no barco, irmãos, e que eu chego no estado do Amazonas, escute o que aconteceu, que história linda dentro do barco. Eu comecei a ler a minha Bíblia em braille. E isso chama a atenção porque as pessoas não estão acostumadas a ver uma Bíblia em braille, principalmente dentro de um barco na região amazônica. E de repente se aproxima um homem de mim e ele fala assim: ei, amigo, você pode ler o palinho que você está lá? Pode ler em voz alta? Eu falei: posso. Quando ele disse: você pode ler em voz alta, o Espírito Santo falou para mim: ei, filho, ele está desviado, filho, ele está afastado. Filho, abençoa ele, não apenas com a palavra, mas vive o amor. Sabe o que está escrito em 1 João capítulo de número 3, versículo 17? Se alguém rico vê o seu irmão passar necessidade, não fecha o coração, como de fato pode dizer que ama a Deus. O versículo 18 diz o seguinte: filhinhos, não ameis só de palavra, o nosso amor deve ser baseado em ações. Eu falei assim: varão, toma aqui, deu uma quantia de dinheiro para ele. Ele falou: irmão, eu não posso aceitar. Eu falei: aceita, Deus está me mandando te dar. Ele começou a chorar, ele falou: irmão, realmente eu estou desviado, e até o sabonete que eu tinha caiu no rio. Eu falei: volta para Jesus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar a tua vida, irmão. Você pode usar suas crianças também para ganhar alma. Para juntar tesouro nessa terra, porque o tesouro dessa terra, a traça vai roer, o ferrugem vai acabar, o ladrão pode te roubar, irmão. O nome daquele homem é Aguinaldo. Quando eu estou descendo do barco, irmão, eu ligo para um pastor amigo meu, para ir buscar lá. Ele falou: irmão, eu estou aqui na Marcha para Jesus. Aí um homem grita: opa! Eu falei: marcha para Jesus? Ele falou: é. Aí um falou assim: tem que ter marcha para Jesus mesmo, porque tem parada para isso, parada para aquilo, tem que ter marcha para Jesus. O Senhor falou assim: filho, vira para ele e diz para ele que ele precisa se consertar, ele precisa largar o alcoolismo. O nome dele é Fernando. Eu falei: Fernando, te converte, o Senhor te chama nesta hora, Fernando. E o Fernando naquela hora se reconcilia com Jesus. Ele reconciliou com o Senhor naquela hora, irmão. Quando você ora, você ouve a voz de Deus. E quando você ouve e obedece, almas são libertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu pego o táxi. Eu falei: pastor, deixa que eu pego um táxi. Ele falou: então tá bom, o endereço da igreja é esse. Eu entrei no táxi, o nome do taxista era Ezequiel. Comecei a falar de Jesus para ele. Ele começou a dizer que tinha um problema, que durante as madrugadas ele acordava com dor no coração. Os médicos nunca tinham descoberto o que era aquilo. E eu comecei a falar de Jesus para ele, Quando chegou no lugar que eu ia ficar, eu falei: quando que é a corrida? Ele falou: não é nada não, homem. Ora por mim, eu quero aceitar Jesus. Para 20 anos, o meu pai fala de Jesus há 20 anos, hoje eu quero esse Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Ele aceitou Jesus naquela hora, irmão. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Muito irmão. Se você orar, se você tiver uma vida de oração, o Senhor vai fazer de você um ganhador, uma ganhadora de alma. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aí eu encontro o irmão Sérgio. Esse testemunho não é real. Você pode chegar na Igreja da Paz de Manaus e procurar quem é o pastor Sérgio. Eu encontro o pastor Sérgio lá em Tapatiara, na Igreja da Paz, do pastor Raimundo. E o Senhor fala assim: filho, sabe aquele dinheiro que você tem no bolso? Eu falei: sei, Senhor, dá para o Sérgio. Tá bom, Senhor.
Entreguei o dinheiro para o irmão Sérgio. Sabe o que eu fico feliz, irmão? É que Deus me levou lá para ganhar almas e para abençoar alguém. Glória a Deus. O verdadeiro evangelho, irmão, é esse. É desprendimento. O verdadeiro evangelho, você não ama dinheiro, você não ama bens materiais. Você ama Jesus. Você ama fazer a obra, ganhar almas para Jesus. Porque foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aí o Senhor falou, amanhã você volta. Eu falei, Senhor, não tem dinheiro mais não. O Senhor falou, entra no barco e vai embora. Entrei no barco, irmão, ninguém nem falou que eu era feio. Armei a rede. Na hora do café da manhã, eu falei, Senhor, estou com fome, não tenho dinheiro para comprar café. Bate uma mulher na minha rede, o nome dela era Márcia. Ela fala, moço, vem tomar café. E eu com vergonha dizer que não tinha dinheiro. Ela falou, não, eu não estou chamando você para comprar não. Eu já comprei café e bolo e trouxe para você na sua rede. Aqui está o seu café. Eu falei, meu Deus, o Senhor é fiel. Glória a Deus. Na hora do almoço, a mesma mulher bate na minha rede e fala, moço, vem almoçar. Nós paramos lá em Oriximiná e eu comprei 2 marmitetes, uma para mim, uma para você. Ei, irmão, quando você ora, o Senhor faz de você um ganhador de alma. Quando você obedece, Ele cuida de você. Você não precisa ter emprego, não precisa pedir, não precisa ter salário, não precisa cobrar, não precisa pedir nada para ninguém, porque o Senhor é justo. Quando a oração, irmão, a salvação. Quando a oração, existe transformação de vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Paulo e Silas estavam fazendo o que, irmãos? Orando. E adorando. Amém. Orando e adorando, irmão. Se eu passar a noite inteira contando para você testemunho, a noite toda não vai dar, irmão. Porque são experiências tremendas, irmãos. E eu estou aqui para desafiar a sua vida. Eu estou aqui para dizer para você, pelo amor de Deus, para de encontrar desculpa. Para de encontrar desculpa, irmão. Irmão, a primeira vez que eu vim em São Paulo, eu cheguei em São Paulo, irmão, com R$200 no meu bolso. Eu estava orando de madrugada. Por que eu estou falando sobre isso, irmão? Porque eu tenho exatamente oração e adoração. Quando você ora, Deus faz de você um ganhador de almas. Quando você ora, você ouve a voz de Deus. E você ouvindo a voz de Deus, irmão, você faz a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu estava em Brasília orando de madrugada. O Senhor falou, vai para São Paulo. Mas, Senhor, não conheço ninguém em São Paulo. O Senhor falou, vai para São Paulo. Eu entro no ônibus em Brasília e me mando para São Paulo. Chego em São Paulo, no terminal do Tietê, eu falei, Senhor, para onde eu vou? Aí ele falou para mim aonde eu deveria ir. Desculpa, não vou falar para você a região, você vai terminar descobrindo onde eu fui. O Senhor me mandou ir no lugar, eu cheguei numa igreja. E o Senhor falou, filho, você vai assistir 6 cultos aqui. E você vai ver como é que estão lidando com a minha palavra. Como muita gente está sendo enganada. E eu cheguei com R$200 no lugar, o Senhor falou, dá tudo que você tem. Dá tudo que você tem. Eu peguei e entreguei tudo. E fiquei com R$50. Dei 150, fiquei com 50 no bolso. De repente alguém fala assim, vamos escolher a oferta. Quem aqui tem uma oferta de amor? Eu falei, opa, eu tenho. E eu me levanto. Quando eu me levanto, o obreiro fala para mim, você vai ofertar no cartão de crédito, para um cheque ou dinheiro? Eu falei, dinheiro. Ele falou, a melhor oferta é R$1.000, você tem? Se você não tem, volta e senta lá no banco. O Senhor falou para mim, tá vendo, filho? Como é que está a minha obra? E muitos estão enganados. É um dos sinais da volta de Jesus. É um dos sinais da volta de Jesus. Eu saio para ir no banheiro, irmão. E um homem diz, ei, moço, você quer ajuda? Eu falei, quero encontrar o banheiro. O Espírito Santo falou, filho, prega para ele. Eu comecei a falar de Jesus para ele. Falei, moço, você quer aceitar Jesus? Ele falou, eu até queria, mas ninguém me chamou lá na frente. Eu vim aqui para isso. Aquele homem foi na igreja para aceitar Jesus, para conhecer Jesus. Mas só falavam de dinheiro naquele lugar. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia mesmo, irmãos. Oh, meu Deus. Misericórdia mesmo, irmãos. Estão adorando um Deus chamado Mamon. Esse Deus não podemos adorar. Nós não podemos depender dele. Nós temos que depender do Deus Todo-Poderoso, do Deus que ouviu a oração de Paulo e Silas e abriu a cadeia da oração de Paulo e Silas, que houve a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Meu Deus, Senhor. É esse Deus que nós temos que servir, é esse Deus que nós temos que adorar, é esse Deus que nós temos que nos preparar para encontrar com Ele. Aleluia. Queridos,
O Espírito Santo, Ele ainda age no nosso meio, Ele ainda está no meio da igreja, Ele ainda está aqui conosco, e Ele quer usar a sua vida, Ele quer fazer de você um instrumento afinado no reino de Deus. Glória a Deus. Queridos, a adoração é tão importante. Abra sua Bíblia comigo, você já conhece, eu sei que conhece. Mateus capítulo 4. Quando Jesus sai do deserto, sai do Rio Jordão, e ele vai para ser tentado lá no deserto. O que o diabo ofereceu para ele, irmãos? O diabo ofereceu riquezas, ofereceu glória, ofereceu os reinos desse mundo, e disse para ele: tudo isso foi dado a mim, e eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, não podemos adorar os reinos desse mundo, não podemos querer as riquezas desse mundo, não podemos querer a glória desse mundo, porque tudo é passageiro. E hoje o que nós estamos vendo, pastor Nilson, pastor João, o que nós estamos vendo, os sinais se cumprindo, homens falando só de riqueza. Se o crente está pagando aluguel, está em pecado. Se não tem uma casa própria, está em pecado. Se não tem um carro bonito para andar, está em pecado. Se não é empresário, está em pecado. Se está passando necessidade, está em pecado. Está não, meu irmão. Olha o que o Senhor disse para Lázaro. Olha o que o Senhor disse lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, quando o Senhor Abraão fala para o rico, fala assim, o rico diz: pai Abraão, permita Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua, porque eu estou sofrendo nesse fogo. Abraão disse: filho, durante a tua vida tu recebeu só coisas boas, mas Lázaro recebeu somente os males. Agora ele é consolado e tu é atormentado. Ei, meu irmão, você não precisa, não se preocupe com casa bonita, não se preocupe, irmão, com status, com posições. O importante é saber que Jesus está preparando uma morada eterna para nós. Ele está preparando e ele vai voltar. Ele vai voltar para nos levar com ele. Glória a Deus. Amém. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu não teria dito. Jesus disse: eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, e quando tudo estiver pronto eu voltarei. Jesus está voltando. Amém. Deus, obrigado. E só subirão os verdadeiros adoradores. Só subirão as verdadeiras adoradoras. Só subirão aqueles que tiverem uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de entrega ao Senhor, uma intimidade com o Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, não queiramos o melhor desta terra, porque o melhor desta terra é passageiro, é perecível. O melhor desta terra é perecível, irmãos. É perecível. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de viagem. De repente o homem se ajoelha diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A verdadeira adoração, ela traz cura. A verdadeira adoração, ela traz salvação. A verdadeira adoração, irmão, ela traz um milagre. E o maior milagre na vida de um crente é ser salvo. Glória a Deus. Amém. É verdade. Não estou dizendo que você não deve querer milagre. Não estou dizendo que você não deve querer uma cura. Não estou dizendo que você não deve querer ter condições para manter a sua família. Não estou dizendo que você não deve ter uma casa para morar. Não é isso, pelo amor de Deus, não me entende mal. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é o foco. O foco principal é morar com o Senhor na eternidade. Amém. Esse é o foco principal, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos segundos nessa terra. E os verdadeiros adoradores estão de pé. Irmão, eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Aqueles irmãos lá nas arenas, comidos pelos leões, jogados dentro da fogueira, o fogo ardendo e eles cantando: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. O crente até quando morre ele adora, porque o morrer é Cristo, viver é lucro. Glória a Deus. Querido, uma
das maiores histórias lindas, das histórias mais lindas do cristianismo. No ano 157 depois de Cristo, o líder da igreja de Esmirna, um velho crente de 86 anos, Policarpo, foi preso. Mas antes de ser preso, os soldados chegaram para o prender e ele disse: eu quero fazer algo por vocês. Eu quero alimentar vocês, eu quero dar pão para vocês. Os soldados não entenderam nada, como que é isso? Nós viemos prender esse homem, viemos matar esse homem, mas ele agora quer nos alimentar. Irmãos, o verdadeiro amor, irmão, que o pastor Alan disse, o verdadeiro amor resgata, o verdadeiro amor não paga o mal com o mal, o verdadeiro amor paga o mal com o bem, irmão. E eles disseram: tudo bem. E o velho crente fez tudo que ele falou, deu pão e água para os soldados. Disse: agora eu quero fazer um segundo pedido. Qual que é? Eu quero orar de joelho diante do meu Deus. Eles disseram: tudo bem, você já nos alimentou, pode orar. E aquele homem orava, e na oração dele, sabe o que ele dizia? Ó Deus, aonde a tua igreja for, permita que ela gere vida. Aonde você for, aonde eu for, onde nós estivermos, precisamos gerar vidas para o reino de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Levaram o velho crente, e antes de acenderem a fogueira, disseram a ele: negue a Jesus e nós não acenderemos a fogueira. O velho crente disse, em meio a lágrimas e soluços: acendem logo esta fogueira, porque tenho pressa de me encontrar com meu Deus. Só quem tem pressa de se encontrar com Jesus, dá um glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jogaram o velho crente no fogo, pastor Nilson. E aconteceu um fenômeno extraordinário. O corpo do velho crente jorrou tanto sangue que apagou as chamas da fogueira. Milhares de pessoas caíram de joelhos, rendidos diante do Deus do velho crente, converteram-se a Jesus. O crente, até quando ele morre, ele gera vida. Aleluia. Queridos, estamos vivendo os últimos segundos no relógio de Deus. E acredite, muitos de nós morreremos, muitos de nós seremos degolados, muitos de nós seremos decapitados, muitos de nós seremos presos, perseguidos, contrariando o que o evangelho moderno diz. O evangelho moderno diz que o crente não é para sofrer. O evangelho moderno diz que o crente não é para passar necessidade, não é para passar fome. Irmão, tem gente deixando Jesus por tão pouco, tem gente deixando Jesus por quase nada ou por nada, irmãos. Tem gente que não pode ouvir uma repreensão que já sai da igreja. Tem gente que não, irmão, ele ora uma vez, aí não recebe a bênção, ora duas vezes, não recebe a bênção, e larga Jesus, fala: não quero mais Jesus não, porque eu estou orando, ele não me deu uma casa, eu estou orando, ele não me deu emprego, eu orei, ele não me deu uma esposa. Ei, irmão, qual é a motivação sua de servir a Deus? Qual é a minha motivação de servir a Deus? A maior motivação do cristão deve ser morar com Cristo, ser arrebatado. Essa é a maior motivação. Amém. Amém, Jesus. De nós seguirmos a Jesus. É verdade. Glória a Deus. Lembra do coxo? Atos capítulo 3 diz assim: Pedro e João iam para a oração das 3 horas da tarde. Havia um homem coxo de nascença que era levado todos os dias e colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas que lá entravam. Ao ver Pedro e João, pediram-lhes uma esmola. Então fixaram os olhos nele e Pedro disse: homem, olha para nós. Ele olhou para eles pensando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Aquele homem estava no lugar certo, na hora certa, porém a motivação era errada. Ele estava ali buscando bens materiais, estava pedindo esmola, irmãos. Qual é a motivação sua em ir para a casa do Senhor? Qual é a minha motivação em servir a Deus? Qual é a minha motivação e a sua motivação em querer ser pastor, em querer ser missionário? Na verdade, hoje não se tem mais, muitas pessoas não querem ser mais missionários, não querem ser pastores, já levam outros títulos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, semideuses. Seguranças e mais seguranças. Você não pode nem chegar perto dela. E sabe o que Jesus disse? Quando você for pregar, não leve bolsa, não leve nada. E nós muitas vezes levamos mala. É por isso que Jesus mandou dar minhas malas, né, pastor? Queridos, que triste que está acontecendo nos nossos últimos dias. Homens cobrando 25 mil, 15 mil, 17 mil, 10 mil para pregar 1 hora, 2 horas. Que tristeza, irmão. Isso é sinal da volta do Senhor. Verdade.
É sinal da volta do Senhor. Um pastor amigo meu que entrou em contato com um grande pregador no Brasil para levar na cidade dele. E ele não foi porque não tinha hotel para ele dormir, não tinha hotel 5 estrelas para ele se hospedar, irmãos. Misericórdia. É o que está acontecendo nos nossos dias. Precisamos orar, irmãos. Precisamos adorar o Senhor, precisamos nos preparar, precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, porque só os verdadeiros adoradores subirão no arrebatamento. Verdade. Glória a Deus. A oração, irmãos, ela é capaz de grandes coisas. Se você olhar no livro de Atos, capítulo 12, versículo 6 em diante, você vai ver que Pedro estava preso, a igreja estava orando, e Pedro estava preso. O anjo chega lá, liberta Pedro. Irmão, sabe por quê? Quando você ora, o Senhor salva. Quando você ora, o Senhor liberta. Então, irmão, pelo amor de Deus, ora, irmão, pela nação brasileira. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu sei que nem todos serão salvos. Na época de Noé, nem todos foram salvos. Apenas 8 pessoas. 8 é isso, pastor? 8 pessoas. Apenas 8 pessoas. Seja o Noé, irmão, dos últimos dias. Ló. Quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra, que Ló foi avisar os seus parentes, ninguém acreditou. Os rapazes que iam casar com suas filhas não acreditaram que Ló estava falando a verdade. Hoje quase ninguém acredita no que o pastor Alan está falando. Quase ninguém acredita nos sinais que o Senhor está mostrando. Mas você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. E você precisa ser um multiplicador desta mensagem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não deixe o pastor Alan sozinho como Noé estava só. Hoje, irmãos, não se prega mais sobre o inferno nas igrejas. Porque se pregar sobre o inferno vai meter medo nas pessoas. E as pessoas não têm que ir a Cristo por medo, têm que ir a Cristo por amor. Ei, para aí. Mateus 10, 28 fica onde? Que o Senhor Jesus diz que nós não devemos temer o homem que só mata o corpo, mas devemos temer a Deus, que mata o corpo e pode lançar o espírito, a alma no inferno. Ei, irmão, o inferno existe, é real. Nós precisamos lutar para salvar o maior número de pessoas possível. Amém. Amém. Meu Deus. Eu fui repreendido por um pastor no velório, porque eu estava pregando sobre o inferno. Falei, misericórdia, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Queridos, sabe o que eu acho interessante? Quando Paulo e Silas estavam orando, que a cadeia se abre, o carcereiro pega uma espada para se matar. Escute, eu já vi homens que se dizem homens de Deus amaldiçoando pessoas. Amaldiçoando pessoas, não vai ficar na minha igreja não? Eu te amaldiçoo. Irmãos, sabe o que Paulo e Silas fizeram? Olha que coisa linda. Quando o carcereiro pega a espada para se matar, Paulo grita, ei, não faça isso, estamos todos aqui. Paulo poderia dizer, morra mesmo, eu quero que você morra. Você me bateu, você me surrou, você me prendeu. Ei, o verdadeiro crente ama, o verdadeiro crente intercede. Ainda que alguém diga para ele, eu te odeio, ele diga, eu te amo. Ainda que alguém diga para ele, você não vale nada, o crente diz, você vale tudo, você foi comprado com preço de sangue. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aí ele chega com Paulo e disse, senhores, o que farei para ser salvo? Aí Paulo disse, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que ele levou Paulo e Silas para casa, cuidou dos ferimentos de Paulo e Silas, e foi batizado, ele e a sua família. Cadê você, meu irmão, nesta noite? Deus quer te usar como Paulo, como Silas, para ganhar almas, para gerar vida. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Prepare-se, igreja, para se encontrar com o Senhor. Prepara-te, irmão, pelo amor de Deus, se prepara, prega o verdadeiro evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Amém. Glória a Deus. Cheguei no Rio de Janeiro um dia, disseram para mim, irmão, não prega aqui no metrô não, que é proibido, você pode ser preso. Eu falei, então eu vou ser preso então. Querido, está chegando a hora, escute, eu vou encerrar a mensagem. O anticristo já está no mundo. Essa liberdade que você tem de andar com a sua Bíblia, de falar da palavra do Senhor, está acabando, você sabia disso? Está acabando. O Senhor me mostrou isso no sonho, irmão. O anticristo já está no mundo. E daqui uns dias, nós não poderemos mais andar com as nossas Bíblias. Acredite nisso. Acredite nisso. Isso é verdade, irmão. Isso não é profecia, não.
Como é que eu vou profetizar algo que está iminente? Algo que está para acontecer? O que adianta você ter 1 milhão na sua conta, 100 mil na sua conta, 200 mil na sua conta, você ter mansões, carrões, emprego bacana, legal. O anticristo começa a reinar, confisca tudo, você não é dono de mais nada. O que adianta? E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmão? O que adianta? Mas uma coisa eu sei, irmão, que vai adiantar é nós sermos verdadeiros adoradores. Amém. Sermos homens e mulheres de oração. Amém. Orarmos, porque quando nós oramos, irmão, o Senhor não nos deixa enganado, irmão. Glória a Deus. Verdade, vai. O Senhor não nos deixa enganado, irmão. Amém. Queridos, eu jamais tive essa pretensão de me aparecer. Deus sabe disso. Eu jamais imaginei que 2 milhões de pessoas iam ver um vídeo que eu havia gravado. Jamais. Eu jamais imaginei chegar em São Paulo e ouvir alguém dizer, irmão, no dia que você quiser ir na Espanha, é só abrir a boca que eu te dou a passagem. A primeira vez que a pessoa me vê em toda a vida dela. Como é que eu posso dizer que isso não é Deus, irmão? Como é que eu posso dizer que isso é projeto do homem? Como é que eu posso dizer que isso é projeto de ser humano? Não, irmão. Há um projeto de Deus na sua vida. E o maior projeto de Deus para mim e para você é fazer de nós ganhadores de alma. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor falou para mim, filho, você vai pregar em muitas igrejas nesse Brasil. Conheça o meu testemunho, eu não tenho tempo de contar. Um dia eu perguntei, Senhor, aonde eu vou morar e agora? Aonde eu vou morar? Ele falou, você vai morar em muitas casas, você tem uma família muito grande. Glória a Deus. Queridos, aonde eu vou, eu sou bem acolhido. Glória a Deus. E não é porque eu seja cego, as pessoas tenham dó de mim, não. É porque o Espírito Santo me envia. E quando ele envia, ele cuida, irmão. É verdade. Glória a Deus. Eu ganhei um cidadão para Jesus em Taubaté, de 75 anos. Eu fui na casa dele, o Espírito Santo falou assim, filho, leva a sua carteira. Quando o Espírito Santo falou isso, eu falei, já sei, vai mandar dar o meu dinheiro. E eu cheguei na casa desse homem, irmão, não conhecia ele, não sabia quem ele era. O Espírito Santo falou, dá todo o dinheiro que você tem na carteira para ele. Eu puxei a carteira, dei o dinheiro para ele. Ele aceitou Jesus, depois ele confessou para mim, ele disse, irmão, eu tinha um pensamento. Eu dizia que crente só prestava para pedir. Crente só prestava para pedir dinheiro e Deus te usou para quebrar esse pensamento de mim. Glória a Deus. Hoje ele serve a Deus, o nome dele é Raulino, ele mora na cidade de Taubaté, no Parque Três Maria, rua Professor Pio Teles Peixoto, número 30, você pode ir lá e comprovar o testemunho. Hoje ele é um servo de Deus. Sabe o que ele disse para mim? A partir de hoje eu sou seu pai, aqui tem um quarto na minha casa, esse quarto é seu, e amanhã eu estou indo para a casa dele, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele não nos chamou para ser ricos, não. Ele não nos chamou para ser empresários, não. Ele não nos chamou para ser poderosos, não, aqui nessa terra, não. Ele nos chamou para termos o reino de Deus. Ele nos chamou para sermos santos, para sermos sacerdotes. Ele nos chamou lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo não se preocupa com coisas dessa terra. É verdade. Glória a Deus. Embaixadores de Cristo se preocupa com ganhar almas, gerar vida. Amém, Jesus. Amém. O Espírito Santo me incomoda para falar mais aula aqui para você. Aleluia. Eu estava em Manaus um dia, irmãos, e Deus mandou eu pregar para um homem muito rico, muito rico. E o Senhor falou, filho, você vai levar para ele o que ele mais ama. Eu falei, o que é, Senhor? Dinheiro. Dinheiro, Senhor, mas eu não tenho. Ele falou, eu te dou. Meu telefone toca 6 horas da manhã, são 4 horas da manhã eu estava orando. 6 horas da manhã meu telefone toca, um irmão que a gente não se encontrava há 20 anos. Ele falou, varão, soube que você está em Manaus, eu estou indo aí, me dá um endereço. Quando ele chega lá, ele me dá 100 reais. O Espírito Santo falou, filho, pega 50, compra as coisas que você precisa e os outros 50 você leva para aquele homem. Mas se ele é rico, leva o que ele ama. Eu entrei no ônibus, irmão. E antes de eu entrar no ônibus, o Espírito Santo falou, compre uma caixa de chocolate. Eu falei, chocolate? Para que isso? Comprei a caixa de chocolate, entro no ônibus, sentou uma mulher do meu lado. O Espírito Santo falou, dá uma caixa de chocolate para ela. Eu falei, moça,
você não é cristã não, né? Ela falou, não, ainda não, moço, só vou na igreja, mas não aceitei Jesus ainda não. Eu falei, o Espírito Santo mandou te dar um presente. Puxei a caixa de chocolate, dei para ela. Ela começou a chorar, eu falei, mas ele tem muito mais do que isso para você. Ele tem salvação, ele tem vida eterna para você. Ela disse, irmão, eu quero aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus dentro do ônibus, irmão. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Aleluia. Interessante que eu queria chamar alguém para ir comigo. O Espírito Santo falou, não, você vai só, eu vou te levar. Tem uma história, pastor Nilson, um dia alguém falou assim para mim, irmão, você não quer ganhar um cão guia? Eu arrumo para você. Eu falei, não vou rebaixar meu companheiro. Eu vou trocar o Espírito Santo por um cachorro? Eu não quero não. Glória a Deus. Irmão, quando eu desço do ônibus, tinha uma pista para atravessar, a pista muito perigosa. Alguém chegou comigo e falou, moço, o senhor quer ajuda para atravessar? Eu falei, quero. Quando ele começou a me ajudar a atravessar a pista, o Espírito Santo falou assim, ei filho, ele está afastado. O nome dele é Nonato. Quando terminamos de atravessar a pista, eu falei, Nonato, está na hora de voltar para Jesus, homem. Ele começou a chorar, aquele homem aceita Jesus no meio, depois que ele terminou de me atravessar a pista, irmão. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aí foi embora, só eu, o Espírito Santo e minha bengalinha. Glória a Deus. Quando chegou na porta da loja, o Espírito Santo falou, entra, é aqui. Irmão, você tem outra explicação? Como é que um homem cego, porque existe a diferença entre o deficiente visual e o cego. Não se preocupe não, se você me chamar de cego, não tem problema. Existe a diferença, o deficiente visual é aquele que tem um problema, ele não é cego completamente. Mas existe o cego total, que é o meu caso. Imagine um homem cego sozinho em uma grande metrópole, encontrando um endereço. Quando eu entro, eu falei, eu quero falar com o seu fulano. Ele estava lá e disse, meu amigo, eu não tenho, sou o fulano que você está procurando, mas não tenho tempo, eu tenho que sair com a minha esposa, porque eu estou muito ocupado. Aí o Senhor falou assim, mete a mão no bolso e dá para ele os 50. Eu meti a mão no bolso, dei o dinheiro para ele, ele, hã? Que esse dinheiro? Eu falei, é seu, meu patrão mandou para você. Aquele homem sentou, irmão, olha a misericórdia de Deus, irmão. Quando Deus tem um propósito de salvar, irmão, ninguém morre inocente, ninguém morre sem uma oportunidade. O Senhor comprou o tempo daquele homem para ele ouvir dizer que Jesus o ama. Glória a Deus. Aquele homem sentou, a esposa sentou, eu comecei a falar de Jesus, eu queria ir embora, ele falou, não fala mais. Glória a Deus. Infelizmente, naquele dia ele não aceitou Jesus, mas o Senhor falou que vai me levar lá de novo. Amém. Quando eu estou saindo, ele falou, ei irmão, eu te devo alguma coisa? Eu falei, você não me deve nada. Ele falou assim, quer o teu dinheiro de volta? Eu falei, não, é seu, o dinheiro não é meu. Mas pensa, o homem estava liso, igual que abre boca de bêbado, era eu. Mas estava feliz porque naquele dia eu já tinha ganhado 2 almas para Jesus. Glória a Deus. Dinheiro não é nada, irmão. Dinheiro não significa nada. Bens materiais não significam nada diante de uma alma. Uma alma vale mais que o mundo inteiro para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí ele falou assim, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu falei, tem. Isso o quê? Você pode pedir para alguém da sua loja me levar na parada, que eu tinha que pegar um em outra parada. Ele falou, Chiquinho, vem cá. Eu falei, ô Chiquinho, tu vai se converter agora, meu filho. Aleluia. E o Chiquinho me levou na parada e o Chiquinho começou a dizer que a mãe dele era crente, que a mãe dele era da Assembleia de Deus e que 20 anos a mãe dele orava por ele. Quando chegamos na parada eu virei para ele e falei, Chiquinho, você quer o Jesus da sua mãe? Ele começou a chorar, irmão. Ele começou a chorar e falou, eu quero. Aquele homem aceitou Jesus naquele dia, irmão. Foram 3 almas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe por que Deus me trouxe aqui, irmão? Para dizer para você que você não tem desculpa. Verdade. Sabe para que Deus me trouxe aqui? Não é porque eu seja melhor que você, não. Não. Eu sou o menor entre todos vocês aqui, irmão. Eu preciso dos seus olhos. Eu preciso dos seus olhos para me guiar. Eu preciso de você, irmão, para andar onde eu não conheço. Se eu posso produzir tudo que eu produzo, você pode fazer muito mais. Verdade, meu E Deus. por que não faz? Queridos, isso é sério. Eu tenho um objetivo de ganhar 100 milhões de almas para Jesus. Eu tenho um sonho meio doido, sabe, pastor? Um dia alguém falou assim para mim, irmão, rapaz, tu deve estar ganhando muito dinheiro, né? Porque teu vídeo apareceu demais na internet, você deve estar ganhando dinheiro. Eu falei, irmão, o que eu quero é ganhar almas para Jesus. Eu não ganho 1 centavo com isso. O que eu quero é ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.